Meus irmãos, luz e paz para todos. Hoje no Minuto Místico vamos falar sobre o espírito elemental. O que significa a força elemental? Então, a força elemental são espíritos da natureza, né? O elemento que habita nos elementos. É lógico que a ciência tradicional vai negar, vai dizer que não existe, mas na verdade os espíritos existem, sim. Assim como, inclusive, o próprio Espiritismo também fala desses espíritos da natureza, né? No esoterismo, no ocultismo, no Espiritismo fala-se. Esses espíritos da natureza é um mistério sobre a vida deles. Muitos já viram a história de Branca de Neve e Sete Anões, né? Aqueles anões seriam gnomos, né? Então, o espírito elemental é um ser que não tem consciência como ser humano. Ele é um ser instintivo, mas ele tem vida também. Ele fica num outro plano de dimensão. E que eles também nascem, crescem e morrem, né? O espírito elemental, ele tem uma vida superior do ser humano. Dizem na tradição que aos 40 anos ele se tornaria um espírito adulto, um ser adulto, e depois ele viveria até 300 anos ou mais, né? Mais do que isso. Mas então o espírito elemental é um espírito que habita na mata, nas matas, nas cachoeiras, em algumas praias mais afastadas, longe do ser humano, esse espírito elemental. Não confundir espírito elemental com espírito elementar, né? Porque o elemental, ele é dos elementos, é o espírito que habita em cada elemento, na terra, na água, no ar e no fogo. Eles estão mais assim atrasados que nós, porque eles não têm a consciência que nós temos, são seres instintivos, assim como animais, né? Eles têm a sua vida, mas eles agem por instinto, né? E os espíritos elementares são os que vivem na natureza. Já os espíritos elementares são oriundos do ser humano, são restos psíquicos do ser humano. Então existe uma diferença, né? Elemental é o da natureza, elementar é o que é oriundo do ser humano, né? Então, só para não confundir, porque algumas obras confundem espíritos elementais com espíritos elementares, né? Espíritos elementais são espíritos que vivem na natureza, são esses seres instintivos que estão aí para proteger a nossa fauna, a nossa flora, que é tão atacada pelo ser humano hoje em dia. Tá bom, meus irmãos? E os espíritos elementares são os oriundos do ser humano. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui, compartilhem com outras pessoas e até o nosso próximo vídeo. Até lá. Luz e paz para todos. Meu Namastê.